Capítulo 32. Depois dessas coisas e desses atos fiéis de Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, veio e invadiu Judá. Ele cercou as cidades fortificadas, decidido a invadi-las e a tomá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe veio resolvido a guerrear contra Jerusalém, ele decidiu, depois de consultar seus príncipes e seus guerreiros, bloquear as fontes de água fora da cidade, e eles o apoiaram. Muitas pessoas foram reunidas e bloquearam todas as fontes e o riacho que fluía por aquela terra, pois disseram: Por que os reis da Assíria deviam chegar aqui e encontrar grande quantidade de água? Além disso, com determinação, ele reconstruiu toda a muralha que tinha sido derrubada e ergueu torres sobre ela. E por fora construiu outra muralha. Também consertou o aterro da cidade de Davi e fabricou uma grande quantidade de armas e escudos. Então designou chefes militares sobre o povo, reuniu-os na praça do portão da cidade e os encorajou, dizendo: Sejam corajosos e fortes, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa do rei da Síria e de toda a multidão que está com ele, pois os que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com ele. Do lado dele está um braço de carne, mas do nosso lado está Jeová, nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo foi fortalecido pelas palavras de Ezequias, rei de Judá. Depois disso, enquanto Senaqueribe, rei da Assíria, estava em Laquis com todo o seu exército, ele enviou seus servos a Jerusalém, a Ezequias, rei de Judá, e a todos os de Judá que estavam em Jerusalém, para dizer: Assim diz Senaqueribe, rei da Assíria: Em que vocês estão confiando para permanecer em Jerusalém enquanto ela está cercada? Não veem que Ezequias está enganando vocês e os levando a morrer de fome e de sede ao dizer: Jeová, nosso Deus, nos livrará das mãos do rei da Síria. Não foi esse mesmo Ezequias quem removeu os altos sagrados e os altares do Deus de vocês? E disse a Judá e a Jerusalém: Vocês devem curvar-se diante de um só altar e nele devem fazer fumegar os seus sacrifícios? Vocês não sabem o que eu e os meus antepassados fizemos a todos os povos das outras terras? Será que os deuses das nações dessas terras foram capazes de livrar a terra delas das minhas mãos? Dentre todos os deuses dessas nações que os meus antepassados entregaram à destruição, qual deles foi capaz de livrar seu povo das minhas mãos, de modo que o Deus de vocês seja capaz de livrá-los das minhas mãos? Agora, não deixem que Ezequias os engane e iluda desse modo. Não acreditem nele, pois nenhum Deus de nenhuma nação ou reino foi capaz de livrar seu povo das minhas mãos e das mãos dos meus antepassados. Quanto menos, então, o seu Deus livrará vocês das minhas mãos. Os servos dele falaram ainda mais contra Jeová, o verdadeiro Deus, e contra Ezequias, seu servo. Ele também escreveu cartas para insultar a Jeová, o Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: Assim como os deuses das outras nações não foram capazes de livrar seu povo das minhas mãos, o Deus de Ezequias também não livrará seu povo das minhas mãos. Eles falavam em voz bem alta no idioma dos judeus ao povo de Jerusalém que estava sobre a muralha, para que ficassem com medo e apavorados, a fim de conseguir tomar a cidade. Falavam contra o Deus de Jerusalém, assim como falavam contra os deuses dos povos da terra, que são trabalho das mãos do homem. Mas o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oravam sobre isso e clamavam aos céus por ajuda. Então Jeová enviou um anjo e eliminou todos os guerreiros valentes, líderes e chefes no acampamento do rei da Assíria, de modo que ele voltou desonrado à sua própria terra. Mais tarde, ele entrou na casa do seu Deus e ali alguns dos seus próprios filhos o mataram à espada. Assim, Jeová salvou Ezequias e os habitantes de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os outros, e deu-lhes descanso de todos os inimigos ao seu redor. E muitos traziam dádivas a Jeová em Jerusalém e coisas valiosas a Ezequias, rei de Judá, e ele passou a ser muito respeitado por todas as nações depois disso.
Naqueles dias, Ezequias ficou doente e estava à beira da morte. Assim, ele orou a Jeová, que lhe respondeu e lhe deu um sinal. Mas Ezequias não demonstrou apreço pelo bem que lhe foi feito, pois o seu coração ficou arrogante, resultando em indignação contra ele e contra Judá e Jerusalém. Contudo, Ezequias humilhou-se e abandonou a arrogância do seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, e a indignação de Jeová não veio sobre eles nos dias de Ezequias. E Ezequias veio a ter muitas riquezas e muita glória. Fez para si depósitos para prata, ouro, pedras preciosas, óleo de bálsamo, escudos e todos os objetos preciosos. Fez também depósitos para safras de cereais, de vinho novo e de azeite, além de baias para todos os tipos de animais de criação e abrigos para ovelhas. Ele também construiu cidades e adquiriu muitos animais de criação, ovelhas e bois, pois Deus lhe deu muitíssimos bens. Foi Ezequias quem bloqueou a nascente superior das águas de Giom e as canalizou para baixo, para o oeste, até a cidade de Davi. E Ezequias foi bem-sucedido em tudo o que fez. No entanto, quando os príncipes de Babilônia enviaram porta-vozes para lhe perguntar a respeito do sinal que tinha ocorrido no país, o verdadeiro Deus deixou-o agir sozinho para colocá-lo à prova e saber tudo o que havia no seu coração. Os outros acontecimentos da história de Ezequias e os seus atos de amor leal estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, no livro dos reis de Judá e de Israel. Então Ezequias descansou com os seus antepassados e o enterraram na subida que levava às sepulturas dos filhos de Davi. Quando ele morreu, todo o Judá e os habitantes de Jerusalém o honraram. E Manassés, seu filho, tornou-se rei no seu lugar. Capítulo 33. Manassés tinha 12 anos de idade quando se tornou rei e reinou por 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que era mal aos olhos de Jeová, imitando as práticas detestáveis das nações que Jeová tinha expulsado de diante do povo de Israel. Reconstruiu os altos sagrados que Ezequias, seu pai, tinha demolido. Construiu altares aos Baalins e fez postes sagrados. Ele se curvou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Também construiu altares na casa de Jeová, a respeito da qual Jeová tinha dito: Meu nome estará em Jerusalém para sempre. Além disso, construiu altares a todo o exército dos céus nos 2 pátios da casa de Jeová. Ele queimou os seus próprios filhos no fogo, no vale do filho de Inom. Praticou magia, adivinhação e feitiçaria e designou adivinhos e pessoas que invocavam espíritos. Fez em grande escala o que era mal aos olhos de Jeová, ofendendo-o. Ele fez uma imagem esculpida e a colocou na casa do verdadeiro Deus, sobre a qual Deus tinha dito a Davi e a Salomão seu filho: Nesta casa e em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei permanentemente o meu nome. E nunca mais removerei os pés de Israel da terra que prometi aos seus antepassados, desde que obedeçam cuidadosamente a tudo o que lhes ordenei. Toda a lei, os decretos e as decisões judiciais dados por meio de Moisés. Manassés continuou a desencaminhar Judá e os habitantes de Jerusalém, levando-os a agir pior do que as nações que Jeová tinha eliminado de diante dos israelitas. Jeová falava a Manassés e ao seu povo, mas eles não prestavam atenção. Assim, Jeová fez vir contra eles os chefes do exército do rei da Assíria. Eles capturaram Manassés com ganchos, prenderam-no com 2 correntes de cobre e o levaram à Babilônia. Na sua aflição, ele implorou o favor de Jeová, seu Deus, e se humilhou profundamente diante do Deus dos seus antepassados. Manassés orava a ele, e ele se comoveu com as suas súplicas e o seu pedido de favor, e o trouxe de volta para Jerusalém, para o seu reinado. Então Manassés reconheceu que Jeová é o verdadeiro Deus. Depois, ele construiu uma muralha externa para a cidade de Davi, ao oeste de Giom, que fica no vale. Ele a construiu até o portão do peixe. De lá, ele continuou a construir a muralha,
rodeando a cidade até Ofel. A muralha era muito alta. Além disso, designou chefes do exército em todas as cidades fortificadas de Judá. Então removeu da casa de Jeová os deuses estrangeiros e o ídolo, bem como todos os altares que tinha construído no monte da casa de Jeová e em Jerusalém, e mandou jogá-los fora da cidade. Ele também restaurou o altar de Jeová e começou a oferecer nele sacrifícios de participação em comum e sacrifícios de agradecimento, e disse a Judá que servisse a Jeová, o Deus de Israel. No entanto, o povo ainda oferecia sacrifícios nos altos sagrados, embora fizessem isso apenas a Jeová seu Deus. Os outros acontecimentos da história de Manassés, sua oração ao seu Deus e as palavras dos videntes que lhe falaram em nome de Jeová, o Deus de Israel, estão registrados na história dos reis de Israel. A sua oração e o modo como a sua súplica foi respondida, todos os seus pecados, a sua infidelidade, os locais onde construiu os altos sagrados e pôs os postes sagrados e as imagens esculpidas antes de se humilhar, tudo isso também está registrado nos escritos dos seus videntes. Então Manassés descansou com os seus antepassados e o enterraram na sua casa. E Amon, seu filho, tornou-se rei no seu lugar. Amon tinha 22 anos de idade quando se tornou rei e reinou por 2 anos em Jerusalém. Ele fazia o que era mal aos olhos de Jeová, assim como Manassés, seu pai, tinha feito. Amon oferecia sacrifícios a todas as imagens esculpidas que Manassés, seu pai, tinha feito e as servia. Mas ele não se humilhou diante de Jeová, assim como Manassés, seu pai, tinha se humilhado. Pelo contrário, Amon aumentou ainda mais a sua culpa. Por fim, seus servos conspiraram contra ele e o mataram na sua própria casa. Mas o povo da terra matou todos os que tinham conspirado contra o rei Amon, e fizeram a Josias, seu filho, rei no seu lugar.